Senhor Jesus! Amados irmãos da querida Igreja Batista aí, Vasco da Gama, em Salvador, Bahia, graça e paz, aqui é o William Salgado, eu faço parte da equipe ministerial aqui da primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o meu sonho é estar falando com você nessa data, chegando na sua casa, na sua família, meu querido amigo pastor Daniel Costa, um grande abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente, que privilégio trazer a palavra do Senhor para o seu coração, amada igreja. Por isso eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você colocasse a sua vida diante do altar do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco de maneira poderosa, sobrenatural. Papai, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os nossos irmãos da Igreja Batista em Vasco da Gama, aí em Salvador, Bahia, esse estado tão abençoado, tão querido, um povo tão querido, papai. Obrigado pela vida, pelo ministério do pastor Daniel Costa, sua igreja, que o Senhor esteja abençoando os teus servos, ó Pai. E fala conosco, Deus, exatamente aquilo que a gente precisa receber nesse dia, papai. Oh, Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, queridos. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor ou acessasse a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, um texto muito conhecido da palavra do Senhor, um texto que eu amo, um texto que todas as vezes que eu abro a palavra, Deus fala comigo de maneira poderosamente. Isaías, capítulo 6, a experiência de Isaías com Deus. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria o seguinte, meu queridão: o poder transformador de um encontro com Deus. A nossa vida é transformada quando nós temos encontros com o Senhor. Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor mexe com a nossa vida. Ah, meu queridão, nesses tempos de pandemia nós precisamos ter encontros com o Senhor. É porque nesses encontros que nós temos com Deus que a nossa vida é transformada. E se tem um especialista em transformação de vidas, se chama o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Não importa a área, não importa o momento, não importa a situação que você viva atualmente. O teu Deus, o nosso Deus é poderoso para transformar realidades. E por isso eu quero desafiar você, meu queridão, ouvindo essa palavra, a colocar a sua vida diante do trono do Senhor e permitir que o Espírito Santo do Senhor transforme a sua vida. Eu preciso de transformação, você precisa de transformação, nós precisamos de transformação. Você que aceitou, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você que é um discípulo do Senhor Jesus, do dia da sua conversão até o dia da volta do Senhor Jesus, estamos sendo transformados de glória em glória. Aquele que começou a boa obra na nossa vida vai estar aperfeiçoando, transformando até o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos ter a humildade, precisamos abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo sonde a nossa vida e veja aonde há áreas da nossa vida que precisam de transformação. Na experiência de Isaías, eu gostaria de ler o texto aqui com você. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Uau! E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, sempre há um porém no encontro com Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, boca de Isaías, e disse:
eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que palavra maravilhosa, meu querido, que palavra poderosa, que experiência de Isaías. Isaías, meu querido, tudo indica que ele já tinha um ministério relevante. Os historiadores dizem que Isaías foi um profeta da corte, alguém que tinha influência com os reis, com as autoridades, mas Isaías, mesmo tendo já um ministério relevante, ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. E nós vamos encontrar aqui no texto, querido, que nós vamos compreender que quando temos um encontro com Deus, você corre um sério risco de se ter a sua vida transformada. Olha que coisa interessante. Quando você tem um encontro com Deus, você corre o sério risco de ter a sua vida transformada. Hoje, eu não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, não importa o horário, mas hoje, se você tiver um encontro com Deus, você corre um sério risco de ter a sua vida transformadas. E quando nós temos a nossa vida transformada, algumas coisas poderosas acontecem na nossa vida. E nós encontramos alguns Cs. Olha que coisa interessante, irmãos, que coisa interessante. Nós encontramos alguns Cs, alguns elementos fundamentais que acontecem na nossa vida quando nós temos um encontro com Deus. O primeiro C que nós encontramos aqui no texto, que está no versículo 1 até o versículo 4, quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, olha no versículo 1, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeira coisa que nós precisamos entender quando temos um encontro com Deus, nós vamos conhecer o Senhor. Quando temos um encontro com Deus, nós começamos a ver a glória do Senhor, vemos a majestade do Senhor. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas pessoas, irmãos, estão nas igrejas há muitos anos, mas nunca teve um encontro com Deus, não conhece Deus com profundidade, não conhece Deus com intimidade. E aqui Isaías, meu queridão, ele teve um encontro com Deus e começou de fato. Aqui diz o texto, eu vi também ao Senhor, e Deus quer se revelar para nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta, de isolamento, de proteção social, irmãos, nós precisamos ter um encontro com Deus, nós precisamos conhecer o Senhor. Ah, meu querido amado, nós precisamos conhecer o Senhor e continuar conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor diz, lá quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em oculto e ele te recompensará publicamente. O que eu aprendo com isso? Que é um convite à intimidade. Quando ele fala, fecha a tua porta, eu quero estar a sós com você, eu quero me revelar, eu quero que você me conheça. Deus quer se revelar a nós, Deus quer se revelar a nós através da oração, através da palavra, da ação sobrenatural do Espírito Santo. Meu querido, a nossa vida é transformada quando nós começamos a conhecer o Senhor, conhecer os atributos desse Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o nosso Deus que quer que você o conheça. Ele quer ter intimidade contigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. É um convite à intimidade. O que eu aprendo também quando ele fala, fecha a tua porta, busca o teu pai que está no oculto e ele te recompensará publicamente. O que eu entendo com isso, meu queridão? Que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a porta do céu se abre sobre nós. Ah, meu queridão, nesse encontro com o Senhor, a primeira coisa que Isaías aqui teve um conhecimento profundo do Senhor. Esse é o primeiro C, que ser extraordinário, que experiência maravilhosa. Ele viu o Senhor no versículo 1, no versículo 1 ele também viu a cauda do... Olha que coisa extraordinária, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia o templo. E os serafins, no versículo 2 e 3 ele vê os anjos, ele vê coisa extraordinária, que anjos têm 6 asas, serafins têm 6 asas, e a coisa mais importante que esses anjos falavam, eles clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós
quando nós temos um encontro com Deus, nós começamos a ter conhecimento da glória do Senhor. Nós conhecemos o Senhor, o seu templo, a sua majestade, a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos tirar tempo para conhecer o Senhor nas Escrituras, abrir a palavra, conhecer o Senhor com profundidade. Sua vida vai ser transformada quando você continuar querendo conhecer ao Senhor. Aleluias. E aqui no versículo 4, meu queridão, olha que coisa extraordinária. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que experiência extraordinária! Eu quero ter experiências com Deus. Você quer ter experiências com Deus? Você quer conhecer o Senhor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, abra a tua Bíblia, busca na palavra, dobra os seus joelhos, clama ao Senhor em oração. O Senhor vai se revelar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o primeiro C que eu encontro nesse processo de transformação. O segundo C, meu queridão, eu encontro no versículo 5. Olha que experiência extraordinária. Ele conhece o Senhor, ele vê a glória do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, olha que coisa interessante. Todas as vezes que eu mais me aproximei de Deus, mais Deus revelou a mim o meu pecado. Nós encontramos aqui o segundo elemento, o segundo ponto desse sermão, que está no versículo 5, que é uma confissão sincera. O primeiro C é o C de conhecer a Deus. O segundo C de confissão sincera. Talvez a oração mais importante da vida de Isaías. Olha que oração sincera. Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente tem um encontro com Deus, nós precisamos fazer a confissão sincera do nosso real estado. Como é que você está hoje, queridão? O estado de Isaías, a culpa de Isaías, o pecado de Isaías era a sua boca, lábios impuros. Além de ter lábios impuros, ele habitava a comunidade dele, os seus amigos, o seu meio era formado de pessoas de lábios impuros também. E ele vivia nesse ambiente de lábios impuros. Qual o teu pecado? Qual aquilo que quando você se aproxima de Deus, você fala assim, puxa, eu estou triste, eu não consigo vencer isso. Talvez Isaías também não conseguisse vencer, mas através dessa experiência, desse encontro com Deus, onde ele conhece o Senhor, o pecado dele é confessado, ele confessa o seu pecado, ele confessa a sua culpa. Ele confessa a sua culpa. Talvez o seu problema não seja igual ao de Isaías. O seu problema talvez não esteja na boca, na língua, mas talvez o teu problema esteja nos teus olhos, olhos impuros. Habito no meio de um povo. Eu sou um homem de olhos impuros e habito no meio de um povo de impuros olhos. Ou talvez o seu problema não está nos olhos, meu querido, não estão nos olhos, mas estão na tua mente, nas tuas motivações. Talvez o teu problema esteja nas tuas mãos, queridão. Deus parou você nesse dia, nesse momento, porque Ele quer te restaurar. Mas a cura na nossa vida, o processo de transformação, começa quando nós fazemos confissões sinceras. Nós precisamos chegar diante do Senhor e falar para Ele realmente o estado da nossa vida. Confessar o nosso pecado. Se é inveja, Senhor, eu tenho tido inveja. Se é soberba, Senhor, se é orgulho, se é talvez pornografia, se é maledicência, querido, se é lascívia, se é ira, nervosismo, falta de domínio próprio. Esse é o momento de você chegar para Deus e falar, Senhor, eu sou um homem, eu sou uma mulher de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Se eu quero cura, se eu quero restauração, eu preciso fazer uma confissão sincera. É o segundo elemento que nós encontramos nessa mensagem. O terceiro elemento, meu querido, o terceiro passo nesse processo de transformação da nossa vida, nós encontramos no versículo 6 e no versículo 7. Porém, olha, ele viu a glória do Senhor, conheceu a Deus, fez uma confissão sincera. Versículo 6, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou em minha boca. E com ela me disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expiado, perdoado foi o teu pecado. O terceiro elemento, o terceiro passo nesse processo da nossa transformação, da transformação da nossa vida, meu queridão, é a cura que Deus faz, é a cura sobrenatural que somente Deus pode fazer na sua vida. Quando nós determinamos
como Daniel, buscar o Senhor, aplicar o nosso coração e buscar o Senhor, nós conhecemos o Senhor. E aí quando nós conhecemos o Senhor, nós confessamos o nosso pecado. E quando nós confessamos o nosso pecado, cria-se um ambiente para a cura, cria-se um ambiente para o sobrenatural, cria-se um ambiente onde anjos do Senhor vão lá no altar, tirando brasas vivas e ministram na nossa vida. Eu preciso de cura. Todos os dias da minha vida, daqui até o último dia da minha vida, eu quero ser transformado, eu quero ser curado, eu quero cada vez mais se parecer com Jesus. Nessa caminhada de santificação, daqui, meu querido, até a glorificação, até a volta do Senhor Jesus, todos nós precisamos ser curados, cada um na sua área, cada um na sua fragilidade, cada um na sua vulnerabilidade, mas nós precisamos ser curados e Deus quer nos curar. O nosso Deus é especialista em curas, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer a obra completa. Meu queridão, querido, nessa minha caminhada com Deus, quantas curas, quantas vezes eu me ajoelhei, confessei o meu pecado diante do Senhor e o Senhor foi transformando a minha vida. Eu me lembro que logo na minha conversão, eu era viciado, meu querido, em heavy metal pesado, e aquilo me dominava, eu era escravo daquilo ali. Meu queridão, mas um dia eu confessei o meu pecado e de maneira sobrenatural o Senhor me libertou do heavy metal. Meu queridão, o Senhor me libertou. Eu era uma pessoa quase um alcoólatra, era dominado pelo vício do álcool. O Senhor me libertou do vício do álcool. Meu queridão, eu era uma pessoa sem domínio próprio e o Senhor tem trabalhado a minha vida, tem curado a minha vida, me dando domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus poderoso, que quer trazer cura, que quer trazer restauração para a sua igreja. Ele quer te curar nessa noite, meu queridão. Ele quer te curar. Ele é poderoso para fazer qualquer tipo de cura. Depois que Isaías, meu queridão, ele conheceu o Senhor, teve aquela experiência, ele confessou o pecado dele, foi curado. Aí entra o quarto processo, o quarto elemento nesse processo. Olha que coisa linda, o quarto C nesse processo, que é o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser um missionário, mas Deus tem um chamado, Deus tem uma missão para você. À luz do Novo Testamento, Mateus capítulo 28, ide, fazei discípulos de todas as nações. Meu querido, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós entendemos que discipulado, relacionamento discipulador, começa do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Você é chamado para fazer discípulos, você tem uma missão, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra. Então, depois de tudo isso, depois dessas experiências que Isaías teve com Deus, então disse, meu querido, depois disso, ouvi a voz do Senhor. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que faz o chamado. Olha que coisa, Deus pode usar homens, mas é a própria voz do Senhor que nos chama, dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Como diz os teólogos, aqui está a Trindade reunida, irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, chamando Isaías, te chamando nessa noite. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Faça como Isaías. Olha a disponibilidade de Isaías. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a tua resposta nessa noite. Que você permita que o Espírito Santo te cure. Que você permita, meu queridão, que Deus te leve para o secreto. Que Deus te leve a arrependimentos sinceros, a confissões sinceras. Porque Deus tem um chamado para a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa, que palavra extraordinária, que experiência de Isaías com Deus. Eu quero ter essas experiências, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero, papai, confessar o meu pecado com sinceridade, com transparência. Deus, eu quero ser curado nas áreas da minha vida que o Senhor vê em mim, porque eu preciso de cura. Eu quero ser curado e eu quero todos os dias atender o teu chamado. Eu faço essa mesma oração para esse meu irmão. Eu oro agora por todos os irmãos da Igreja Batista Vasco da Gama. Deus, abençoa os teus filhos. Pai, faz algo sobrenatural, transforma a tua igreja, transforma os teus filhos, transforma essa família, transforma esse homem, esse pai, essa mãe. Deus amado, líderes sejam transformados. Pai amado, em nome de Jesus, que a Igreja Batista Vasco da Gama atenda o chamado do Senhor. Que toda a Igreja Batista Vasco da Gama diga como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu queridão. Pastor Daniel Costa, um grande abraço.
Foi uma grande honra estar aqui com vocês. Deus abençoe grandemente, poderosamente os amados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado como eu fui abençoado. Pastor William, muito obrigado por ter se permitido ser usado por Deus para trazer a sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, a vida da tua família, todos os irmãos aí da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. E que a palavra de Deus possa nessa noite alcançar os nossos corações e produzir frutos. Frutos conforme a vontade e a graça de Deus. A você que ainda não fez um compromisso real com o Senhor, eu quero reiterar o convite. Reiterar o convite da seguinte forma: aí onde você está, talvez você pergunte, como é que eu faço isso? É simples, basta dizer ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. E pode descansar, porque Ele, através do seu Santo Espírito, vai te orientar o que você deve fazer. Mas não deixe passar essa oportunidade de conhecer ao Senhor. Eu não estou te convidando para conhecer a igreja A, B ou C, a Igreja Batista Vasco da Gama. Eu estou me convidando a conhecer a Deus e seja conhecido dele. Eu quero te abençoar nessa noite como igreja. Eu quero te abençoar com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Quero te convidar também a você que nos assiste, nesse momento, a baixar sua cabeça onde você está e apresentar o seu coração, os seus pedidos, os seus desejos a Deus. E juntos, como igreja, iremos estar intercedendo por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento juntos em família, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do pastor William, Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu filho, toda a primeira igreja ali em Campo Grande, que o Senhor abençoe a família dele, que o Senhor abençoe os sonhos e os planos do teu filho. Nos abençoa também, Senhor, derramando a tua graça, a tua alegria, a tua esperança em nossas vidas, Senhor. Queremos também, Senhor, te apresentar os nossos amigos que têm nos acompanhado durante todos esses dias nas nossas transmissões, que ainda não fizeram um compromisso contigo, Senhor, mas que estão sedentos por Ti, que o Teu Santo Espírito possa estar os visitando nesse momento, em nome de Jesus. E como igreja nós reforçamos o que nós já os abençoamos com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Também te pedimos, Senhor, por nossos irmãos e amigos que estão doentes, que através do Teu Santo Espírito, que o Deus Rafael, o Deus da cura, possa estar visitando e trazendo a cura em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem trazido à existência o que não existe a nosso favor, que o Senhor tem nos mantido de pé, que o Senhor tem renovado a nossa fé, o Senhor tem renovado a nossa alegria, o Senhor tem renovado a nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não se afaste de nós, permanece conosco, para que possamos juntos passar e atravessar toda essa dificuldade e ao final possamos cantar o hino da vitória em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Certamente que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que Deus continue abençoando a você e a sua família e até o próximo culto, querendo Deus, em nome de Jesus.